Escolher uma hospedagem de site é como decidir qual motor colocar no teu carro. Assim como o motor tem a função de impulsionar o veículo, dando potência, eficiência e confiabilidade, um provedor de web tem o papel de impulsionar o desempenho e garantir o total funcionamento do teu site. Por isso que nesse vídeo eu quero fazer uma análise completa e detalhada de qual é a melhor hospedagem de site em 2024, a Hosting ou a HostGator. Mas aí tu pode estar te perguntando, tá, Tassi, mas quem que é tu para me direcionar sobre qual hospedagem eu devo ou não comprar? E você está absolutamente correto. Para quem não me conhece, prazer, meu nome é Tássio Souza, eu sou web design desde 2019 e ao longo desses anos eu venho colecionando experiências principalmente com a Hosting e com a HostGator, plataformas essas que participaram da maioria, se não todos os meus projetos. E é baseado nessas experiências que eu acho que eu tenho a capacidade de te falar o que realmente vale a pena e o que não vale a pena dentro da Hosting e dentro da HostGator como hospedagem de sites. Para que esse vídeo fique o mais didático possível, eu vou abrir na tela do meu computador as duas hospedagens, os planos da hospedagem Hosting e os planos da hospedagem HostGator, comparando um com o outro lado a lado, para que tu veja na prática o que um tem que o outro não tem, o que as duas têm, e isso é totalmente possível, inclusive existem diversos recursos que não só essas duas, mas todas as outras hospedagens possuem, tá? Então é muito importante que tu assista esse vídeo até o final para que tu consiga entender qual de fé e fato vai valer muito mais a pena para o teu projeto. Bom, pessoal, sem mais enrolações, aqui na tela do meu computador a gente já vai fazer esse comparativo entre uma hospedagem e outra na prática para que tu entenda o que realmente vai diferenciar uma da outra. A princípio, pessoal, eu quero que você entenda o seguinte, eu não vou levar em consideração o plano Start e o plano Loja HostGator. Por quê? O plano Start aqui da HostGator, ele tende a ser muito limitado. Então, se eu for comparar esse plano com o plano Premium, vai ser uma comparação muito desigual. Então, não vale a pena que a gente faça isso. Então, eu só vou comparar o plano P, que é esse aqui, o plano M e o plano Turbo. O Loja HostGator, por ser algo muito segmentado para o e-commerce, eu não vou também entrar nesse mérito, tá? Se você quiser um outro vídeo, eu posso fazer a análise desse Loja HostGator, que tende a ser muito interessante para quem quer começar uma loja virtual. Mas que nesse caso, eu só vou comparar o plano P, o plano M e o plano Turbo da HostGator. Na Hosting, a gente vai comparar plano Premium, plano Business, que é esse aqui, e o plano Cloud Startup, que é o novo plano aqui da Hostinger, tá? Vai lembrar que é muito importante que, antes que você entenda sobre isso aqui, sobre qual é a melhor hospedagem de site para você, você entenda também algumas outras coisas que não vão ser explicadas nesse vídeo. Tipo, quanto que custa para renovar um plano de hospedagem de site? Ainda que você veja preços muito atrativos aqui, como R$ 12,19, R$ 12,99, já no caso da Hosting, é muito importante que você pense também quanto que isso custa para renovar. E pensando nisso, eu já tenho um vídeo aqui no canal que eu já explico sobre como que funciona esse método de pagamento e como é que funciona o método de renovação dentro da hospedagem de site. Eu vou estar deixando os dois vídeos aqui no card, que é de suma importância que você também os veja. Ok? Bom, agora, dito esses avisos, chega de enrolação, essa nota de rodapé, vamos ao que interessa. Então vamos lá. O plano P, que é o plano iniciante, versus o plano Premium, que é o plano iniciante da Hosting. Então eu tenho o plano P HostGator e o plano Premium Hosting. Vamos começar se perguntando para quem que ele serve. Ambas as hospedagens dizem que esses planos iniciais são ideais para quem está iniciando projetos, como a própria HostGator coloca aqui, começando um projeto online, ou seja, iniciante. Assim como a Hostinger também faz aqui, perfeito para sites pessoais, ou seja, blogs, portais de notícia, algo que esteja muito iniciante. Vamos lá analisar aqui preços e todos os recursos. O preço eu vou deixar mais para frente. Por quê? Existem nuances muito importantes que você precisa entender aqui nesses preços, seja para você que quer contratar pelo máximo de tempo, ou quer contratar pelo mínimo, ou então quer fazer também, talvez, a renovação do seu plano. Então é importante que você espere um pouquinho para a gente falar sobre preço, tá? Embora a HostGator, e eu já te adianto isso, embora a HostGator ela tenha um preço muito mais acessível, a priori, você vai perceber que esse preço ele tende a ser um pouquinho malicioso e eu vou te explicar isso mais para frente. Então fica aí comigo para que tu entenda de fé e fato tudo isso. Vamos começar pelos recursos principais de cada uma das hospedagens de site, que é essa primeira seção aqui. Um ponto muito negativo aqui para HostGator e um ponto positivo aqui para Hosting, e é bom tu ir fazendo as contas, tá? Primeiro ponto negativo da HostGator e ponto positivo da Hosting. Por que isso, Tassi? Aqui na hospedagem HostGator, eu tenho uma hospedagem para um
único domínio. Ou seja, se eu quiser criar um outro site dentro da mesma hospedagem, eu não consigo fazer, porque a hospedagem me limita um site por serviço, ou seja, um site por plano, nesse caso do plano P. Já aqui na Hosting, eu tenho a possibilidade de colocar dentro de um mesmo plano, dentro de uma mesma hospedagem, até 100 websites. Isso é muito bacana, mas ao mesmo tempo muito prejudicial. Não é porque tu tem a possibilidade de colocar até 100 sites dentro do teu plano que tu vai criar 100 sites e colocar lá dentro. Não, porque isso prejudica a memória do teu site. Então é muito importante que você tenha isso aqui, mas que você não pese a mão, se policie nesse quesito, tá? Então um ponto positivo para Hosting e um negativo aqui para a HostGator. Segundo ponto, e aí é ponto positivo para ambas, na verdade não chega a ser um ponto positivo, mas é de suma importância ter dentro do teu serviço, que é a performance padrão, seja na HostGator, seja aqui na Hosting. O que é essa performance, esse desempenho padrão? Nada mais seria do que as tecnologias das hospedagens trabalhando para que o teu site funcione da melhor forma possível. É isso e acabou. E aqui um outro ponto positivo para ambas as hospedagens é o armazenamento de site. Aqui a gente tem 100 GB de armazenamento e a tecnologia é a SSD. Isso é muito bacana porque já é uma geração acima do HD. Ou seja, tende a ser muito mais rápido do que aquele HD disco rígido bem antigo. Então, ponto positivo para ambas, e pode perceber também que até a quantidade de gigas é semelhante. 100 GB em um e 100 GB em outro. Um ponto negativo, e isso eu sempre bato na tecla, todas as vezes que eu faço vídeo sobre hospedagem de site, eu falo sobre isso, que são backups. Enquanto aqui eu vou ter backups semanais, já era possível que eu tivesse o backup diário, seja na Hosting, seja aqui na HostGator. Só que aqui essa informação tá mais embaixo, tá? Aqui, ó, backups semanais de até 100 ínodes. E aí, para quem não sabe o que é esses ínodes, eu vou falar um pouquinho mais na frente, tá ok? Então, ponto negativo para ambas as hospedagens é essa possibilidade de backups somente semanais. Óbvio que tu pode conseguir esse backup diário. Como é que eu faço? Eu pago. E isso eu acho que tu não quer. Ok. Avançando isso, um outro ponto positivo é domínio gratuito. E aqui é bem legal que você entenda que é grátis no primeiro ano. No ano subsequente, você vai pagar esse domínio, tá? Inclusive, a HostGator, parabéns para ela já deixa esse aviso aqui de 1 ano de domínio grátis. No próximo ano, você vai precisar pagar esse seu domínio. Já a Hosting, em contrapartida, ela não deixa esse aviso, mas para ti aí não ser pego de surpresa, saiba que o domínio só é grátis no primeiro ano. Como diz aqui, domínio grátis, ou você teria que pagar R$ 49,99, que você vai pagar para renovar esse plano, tá? Isso você não escapa. Mas no primeiro ano, ambas as hospedagens são gratuitas, entretanto, a HostGator ela deixa o aviso de que é 1 ano gratuito. Bom, um outro ponto que é importante e que é positivo para ambas as hospedagens é a conta de e-mail. Então você pode criar quantas contas de e-mail você quiser. E aqui o e-mail que eu falo é e-mail institucional, aquele que você pode colocar contato@tassiosouza.com.br, levando exemplo aqui do meu site, tá? Ou então suporte@teusite.com ou teusite.com.br. Isso é bem bacana, você pode criar quantos você quiser dentro de cada uma das hospedagens, você não perde absolutamente nada. Um outro ponto bem legal aqui, que é um ponto positivo, mas que isso também todas as hospedagens têm hoje em dia, que é o SSL gratuito. O SSL nada mais seria do que um protocolo de segurança, que é de suma importância para que tu tenha, para que o Google reconheça que o teu site é um site seguro. Como é que eu sei isso, Tássio? Você vem aqui nesses 3 pontinhos aqui, perto do domínio do site que você vai subir, e aqui diz que a conexão é segura, enfim. O Google entende que o teu site realmente é seguro e a proteção dos dados de quem acessá-lo vai estar seguro também. Então, isso é bem interessante e é um ponto positivo não só para essas duas, mas para todas as outras que implementaram essa ideia. Na Hosting eu tenho a informação de que a largura de banda é ilimitada. Já aqui na HostGator eu não tenho essa informação. Então é um ponto positivo para a Hosting e um ponto duvidoso aqui na HostGator, que ela poderia ter criado melhor essa tabela de preços. Então aqui na Hosting eu tenho largura de banda ilimitada, já na HostGator eu não sei dessa informação. Cara, um outro ponto muito legal e que é preciso ser levado em consideração são os recursos adicionais aqui de servidores e suporte. Vamos ver aqui. Comparar um com o outro lado a lado, tá? Serviço e suporte, serviço e suporte. O atendimento em ambas são 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias do ano, tá? Então, se você precisar de suporte,
todas as duas dão conta de te atender, ok? Um outro ponto muito legal é 99,9% de uptime. O que é esse uptime, Tássio? Nada mais seria do que a garantia de que a hospedagem está exercendo a função, o papel dela, que é deixar o teu site no ar. Todas as duas hospedagens, elas conseguem alcançar 99,9% de uptime. Tássio, por que não é 100%? Porque não existe nenhum serviço na Terra, pelo menos ainda, que alcance 100% de uptime. Sempre tem aquele 0,1%, não é mesmo? E aí, indo para outro ponto que é de suma importância em ambas as estruturas, é a migração de site. A gente sabe que existem sim diversas opções hoje de migração de sites, seja pagas, seja gratuitas, mas que as duas hospedagens aqui, elas optaram por fazer a migração de sites grátis. Então aqui, se você estiver na Hosting e quiser ir para HostGator, você saiba que você vai ter essa migração gratuita. Ou se você quiser ir da HostGator e ir para Hosting, você também vai ter essa migração gratuita. O diferencial aqui é que ambas são grátis, mas que na Hosting a gente tem uma migração grátis e automática, porque a própria equipe de desenvolvedores aqui da Hosting consegue fazer esse processo para ti. Então é de suma importância que, além de ser gratuito, seja algo monitorado, seja algo automatizado. E a Hosting consegue entregar isso, então é um ponto positivo para ambas, só que com um adicional aqui para a Hosting. Um outro ponto que não ficou claro aqui na tabela de preços da HostGator, mas que ficou claro aqui na Hosting, são os dias para pedir reembolso. Você tem até 30 dias para pedir o reembolso, e esse reembolso ele é total, tá? Então se você investir R$100, você volta R$100 para você, porque você pediu reembolso. Essa informação não está clara aqui na tabela de preços da HostGator. Isso é um ponto negativo, eles poderiam colocar essa informação muito mais clara e evidente. Eu, pelo menos, não consegui encontrar aqui dentro. Bom, agora vamos aprofundar um pouquinho a mais e vamos falar de coisas mais técnicas. No plano P, aqui da HostGator, a gente tem 250 mil ínodes. E o que é esses ínodes? Nada mais seria do que cada linha de arquivo dentro da hospedagem de site que comporta o teu site. Normalmente, a gente precisa, para uso iniciante, 50 a 100 mil ínodes. Ambas oferecem muito mais que isso. Aqui na HostGator, eu tenho 250 mil. Já na Hosting, eu tenho 400 mil arquivos. Então, levando em conta o preço de um com o preço de outra, a gente já consegue ver a discrepância e no porquê que o barato sempre sai caro. E eu sempre dou esse aviso. Não compra, não vai pelo barato quando o assunto é hospedagem de site. Pensa um pouco, analisa os dados, assiste um vídeo como esse e aí sim você consegue tomar a sua decisão. Bom, pessoal, agora recursos relacionados ao WordPress, uma coisa que tu precisa levar em conta, principalmente se tu tá iniciando, é que na HostGator é muito mais difícil tu instalar o WordPress. Eu já vivenciei isso diversas vezes e, cara, é impressionante como a HostGator não consegue evoluir com o painel administrativo dela, que é o cPanel. Já na Hosting, a gente tem a praticidade de fazer a instalação do WordPress com apenas um único clique. Aqui na HostGator, a gente vai falar que a instalação do WordPress são com poucos cliques. E não são poucos, não. E deveria ser somente com um, assim como é na Hosting. Isso aqui é um ponto extremamente positivo para a hospedagem de site da Hosting, em detrimento à HostGator. Bom, e aí se você lembra bem, eu falei que o preço aqui ele pode parecer mais barato na HostGator. Só que em comparação com a Hosting, isso não acontece. E o porquê disso tá no prazo que você vai contratar essa hospedagem. Enquanto aqui no plano P a gente pode contratar por até 3 anos esse serviço de hospedagem, aqui na Hosting a gente vai pagar alguns centavos a mais contratando por 48 meses, ou seja, 4 anos de aquisição. Então, ainda que você olhe para isso aqui e pareça barato, saiba o prazo que você vai estar pagando. Por isso que a HostGator ela tende a ser mais cara do que a Hosting, e isso está comprovado pelo prazo que você passa dentro de cada um dos planos. Você vai ver isso melhor quando a gente for fazer a simulação da aquisição de um plano, que vai ser ainda nesse vídeo. Nessa parte, eu só quero que você entenda que o plano Premium ele ganha de lavada do plano P. Por quê? Enquanto aqui no plano Premium a gente vai ter a possibilidade de colocar diversos sites dentro de uma mesma hospedagem, ou seja, dentro de um mesmo plano, a gente tem a instalação com WordPress com apenas um único clique, a gente também vai comportar 400 mil ínodes de diretórios e arquivos do nosso site. Então, as coisas mais importantes aqui, o plano da Hosting, o plano Premium, ganhou de lavada do plano P. Agora a gente vai fazer uma análise do plano M, que é o plano intermediário aqui
da HostGator com o plano Business, que é um dos novos planos aí da Hosting que ela trouxe nesse ano de 2024. E a gente pode começar esse comparativo com os preços. O plano M, ele já é idealizado para quem já está em um crescimento, ou seja, aquela pessoa mais intermediária, assim como o plano Business também. O preço de o plano M custa R$ 16,19, enquanto o plano Business custa R$ 17,99. E aqui é a mesma coisa. Na HostGator, eu só posso contratar por no máximo 3 anos, enquanto na Hosting o máximo chega a ser 4 anos. Tá ok? Isso é muito importante porque isso vai delimitar exatamente aquilo que você precisa na hora de renovar o seu plano. Ok? Vamos lá. Os recursos aqui, o que vai ter de diferencial do plano Premium para o Business e do plano P para o plano M? Aqui são poucas coisas. A gente vai ter uma performance maior em até 5 vezes, assim como aqui no plano Business também. Aqui a gente vai ter os mesmos 1 ano de domínio grátis, contas de e-mail ilimitados, só que aqui agora no plano M, pagando R$ 16,19, eu vou ter uma hospedagem que suporta sites e domínios ilimitados. Enquanto aqui na Hosting eu já tenho isso pagando R$ 12,99. Então não vai valer a pena eu contratar o M, porque o plano Premium aqui da Hosting já vale muito mais a pena. E um outro ponto muito negativo aqui é que ele permanece os mesmos 250 mil ínodes aqui do plano P para o plano M. E já aqui no plano Business da Hosting, a gente tem 600 mil arquivos de diretórios. Então, enquanto antes eram 450 mil, agora a gente tem 600 mil. Isso é muito mais valioso do que manter isso aqui. Eu não sei porque a HostGator fez essa barbaridade de manter 250 mil aqui e 250 mil aqui. Isso não faz nenhum sentido. Enquanto no plano topo de linha dele vão ter 500 mil ínodes, aqui já no intermediário da Hosting eu tenho 600 mil. Óbvio que eu não vou utilizar, mas quanto mais eu tenho, melhor para dar uma folga para o meu site. Isso é muito importante. Uma coisa que eu não falei anteriormente é a quantidade de visitas que você pode receber. A HostGator, ela não deixa essa informação evidente aqui pra gente, mas a Hosting ela deixa. Aqui a gente tem a possibilidade de receber no plano Business até 100 mil visitas mensais. Então, todos os meses, se o seu site não tiver 100 mil visitas mensais, tá de boa. O Business dá conta. Agora, se alcançar 100 mil, aí a gente já tem que pular pro Cloud Startup. Mas é muito importante que você saiba quantas visitas mensais o teu plano recebe. Aqui no plano Premium, a gente poderia receber até 25 mil visitas mensais. Já que no plano Business, a gente recebe até 100 mil visitas. E uma coisa que isso aqui é de suma importância para você que é criador de site, é que agora a gente vai ter o backup diário e backup ilimitado. Isso é muito importante. Estou procurando aqui para eu te mostrar na prática, tá bom? Cadê o backup? Aqui, backups ilimitados e backups diários. Enquanto na HostGator, infelizmente, a gente mantém o backup semanal. Isso é uma pena, porque a gente já está pagando muito mais do que R$12, mas que mantiveram as mesmas coisas. E eu acho que é por isso que a HostGator teve uma queda muito grande nesses últimos anos, porque os planos dela não estão entregando o que realmente ela está cobrando. Aqui a gente vai ter uma otimização básica para o e-commerce, assim como aqui também, acredito eu. Deixa eu só procurar aqui. O e-commerce. Aqui a gente tem algumas coisas bem otimizadas para lojas, então, tanto no plano M da HostGator quanto no plano Business aqui da Hosting, a gente já tem coisas bem valiosas relacionadas a lojas virtuais, tá? Galera, a grosso modo, o plano M, o plano P, eles são praticamente a mesma coisa. O que muda aqui seria aqui a performance, que vão ser aumentada em até 5 vezes, e o limite de sites e domínios. Enquanto aqui a diferença entre o plano Premium e o plano Business são diversas. Primeiro, o backup aqui já passa a ser diário. Aqui a gente já tem um desempenho aprimorado em até 5 vezes. O armazenamento, que antes era de 100 GB, agora passa a ser 200 GB de SSD NVMe. Para quem não sabe, existem 3 gerações de armazenamentos. O HD, que é o mais antigo, o SSD, que é o intermediário, e o SSD NVMe, que esse sim é o mais veloz possível em tecnologia. E aqui no plano Business a gente já tem acesso a esse serviço. Isso tendo ali um acréscimo de R$ 5,00 nas nossas parcelas ao mês. Então, enquanto aqui a gente teve acréscimo de R$ 4,00, nada mudou. Aqui a gente tem um acréscimo de R$ 5,00 de um para o outro, e aqui muita coisa mudou. Além disso, além desse armazenamento que se alterou, a gente tem aumentos de ínodes para 600 mil,
visitas mensais passam de 25 para 100 mil visitas, e aqui a gente também já vai ter algo chamado CDN gratuito, que nada mais seria do que as informações do teu site armazenadas em diversos servidores do mundo. Isso facilita demais a abertura entre o teu site e o usuário, diminuindo assim o tempo que ele leva para acessar ali as páginas do teu conteúdo. Então, realmente tivemos um avanço significativo do plano Premium para o plano Business. Agora a gente vai avaliar plano topo de linha com o plano topo de linha. Vamos lá, plano Turbo versus o plano Cloud Startup. Aqui o plano Turbo custa R$ 22,79 e o plano Cloud Startup custa R$ 49,99. Realmente é um preço bem alto para o plano topo de linha, mas vamos ver se ele realmente entrega tudo aquilo que ele promete. O preço, como eu já falei, aqui são por 3 anos e aqui são válidos por 4 anos. Vamos lá ver o que de fato a gente tem aqui para que compense esses R$ 50 aí ao mês, assim como o que compensa esses R$ 22,79 ao mês. A gente tem a possibilidade de colocar sites e domínios ilimitados, isso aqui como a gente já tinha lá no plano M, aqui se repete. A gente tem a performance aumentada em até 10 vezes, assim como aqui também. Aqui a gente vai ter a possibilidade de colocar 300 sites dentro de uma mesma hospedagem, dentro de um mesmo plano. Isso é bem bacana, tá? A HostGator não deixa bem claro quanto de limite esse plano aceita, tá? Mas eu acredito que esteja beirando a 300 ou a 200 ali, porque é um plano muito, muito caro. Aqui a gente já vai ter backups diário, SSL ilimitado, largura de banda ilimitada, enfim, tudo que a gente já tinha no outro e um pouco mais. O CDN e o IP dedicado, que nada mais seria do que espalhar as informações do teu site para diversos servidores do mundo, inclusive aqui no Brasil, que a Hosting também tem. E eu vou falar disso lá pro final. Aqui uma coisa bem legal que a HostGator colocou é a possibilidade de você ter até 2 domínios gratuitos. Ou seja, se você tem um site aí e quer colocar .com e o seu site .com.br, você pode fazer isso. Isso é bem legal. A HostGator até que se saiu muito bem nessa escolha. Agora, um ponto negativo é que são 150 GB de armazenamento SSD e não se alterou para o NVMe que a gente falou anteriormente. Então isso aqui é um ponto negativo para a hospedagem de site da HostGator e uma vantagem para quem for aderir aí os planos da Hosting. Haja vista que agora a gente está trabalhando com 200 GB de armazenamento ao invés de 150 nesse plano topo de linha. As informações técnicas que valem a pena a gente levar em consideração aqui nesse quesito são essas aqui. Enquanto aqui a gente tem 500 mil de inodes, ou seja, para processamento do site, aqui a gente tem 2 milhões de inodes. Contra fatos no argumento. É isso e acabou. Aqui a gente tem um processo de até 200 mil visitas mensais. A gente tem até a possibilidade de colocar 300 subdomínios. Aqui a gente vai ter o backup semanal. O que muda é a quantidade de inodes. Não existe um backup diário na HostGator e isso é um problema, tá? Principalmente se você altera seu site todo santo dia. Você precisa ter um backup diário. Não sei quanto é o adicional aqui, mas já era para ser diário, haja vista que a gente está no plano topo de linha aqui da HostGator. Aqui a gente já tem esse backup diário e a gente tem tantas outras coisas que realmente não vale a pena citar nesse vídeo porque ele vai ficar muito exaustivo. Agora que a gente entendeu o que tem em cada um desses planos, a gente vai simular a compra dos planos intermediários, que é o plano M e o plano Business. Ou seja, não é o plano mais barato, não é o plano mais caro, mas é o plano intermediário, que ele tem o que o básico não tem, mas também não tem em exageros tudo aquilo que o plano topo de linha vai ter de cada uma dessas estruturas. Então vamos lá, vamos clicar aqui em eu quero esse plano M aqui contratando por 3 anos. E aí também eu vou clicar aqui no da Hosting que eu quero adicionar ao carrinho esse plano Business. A primeira diferença que a gente pode observar de cara é a quantidade de tempo que cada plano pode oferecer. Na HostGator a gente pode contratar por 1 mês, 6 meses, 1 ano e 3 anos. Enquanto na HostGator a gente pode contratar por 1 mês, 1 ano, 2 anos e 4 anos. Então a gente percebe que onde eu tenho menos tempo de serviço dentro da HostGator, pagando quase a mesma coisa. E é isso que eu quero que tu preste muita atenção. Outra coisa que eu quero que tu preste muita atenção aqui nesse quesito é que quanto menos tempo você passa, ou seja, eu quero passar 1 mês, o plano que era R$ 16,19 aqui na HostGator, ele passa a custar R$ 41,43. Enquanto na Hosting acontece a mesma coisa. O plano que era R$ 17,99 passa a custar R$ 64,99. Então é um preço bem caro para quem quer passar apenas um único mês. Um outro ponto bem interessante
interessante é que você não recebe domínio gratuito adquirindo aqui por 1 mês ou por 6 meses. Você só passa a adquirir o domínio gratuito a partir de 12 meses, 24 meses e 48 meses na Hosting. Na HostGator, a partir de 1 ano até 3 anos. Dado esse aviso, o que a gente pode perceber? Aqui na Hosting, só vai valer a pena você contratar a Hosting em detrimento da HostGator caso você esteja contratando a hospedagem por 48 meses. Porque pensa só, se você for contratar por 12 meses, o plano vai ficar R$ 24,99, enquanto na HostGator vai ficar R$ 17,49. Por ano, isso custa R$ 209,67. Então aqui, o plano de 1 ano, realmente ele vai valer mais a pena em reais. Só que em tecnologia, sempre a Hosting ela vai te entregar muito mais do que a HostGator, e isso a gente pôde constatar analisando todos os planos. Então, se você está precisando contratar aí um serviço de hospedagem, caso você vá contratar por 48 meses, a Hosting de cara já tem que escolher. Agora, se você está pensando em contratar por um período menor, aí vale você repensar no que você está prezando mais nesse momento. É a renda ou é a tecnologia? Se for a renda, aí é a HostGator. Se for a tecnologia, aí sem sombra de dúvidas, vamos para a Hosting. Enfim, vamos lá. Vamos supor que você quer contratar aqui a hospedagem da HostGator por 3 anos. E aí você vai pagar R$ 16,19 ao mês, o que vai totalizar R$ 580,73. Ou seja, isso aqui você contrata por 3 anos e ganha um domínio gratuito. Já que na Hosting, você, caso queira contratar o plano Business por 48 meses, mais 3 meses gratuitos, ou seja, isso aqui vai para 51 meses ao todo, você vai pagar R$ 17,99. Isso vai totalizar R$ 863,52. Uma coisa que eu tenho na Hosting por ser usuário dela é um cupom de desconto. Infelizmente, eu não vou ter para quem quiser adquirir aqui a HostGator, tá? E aí você vai precisar procurar alguém que tenha. Mas aqui eu tenho na Hosting. Como é que eu coloco esse cupom? Eu venho aqui em ter um cupom de desconto, eu coloco esse que está aparecendo para você e coloco aplicar. Com isso, o valor que era R$ 863 passa a ficar R$ 803. Óbvio, é um desconto que razoavelmente ok, mas que faz a diferença no final das contas. Então, quanto que custa o plano Business aqui da Hosting? R$ 803,07. Quanto que custa aqui o plano M da HostGator? R$ 580,73. De novo, se você prezar por tecnologia, Hosting. Se você prezar por renda, HostGator. Óbvio que ambas as hospedagens têm um baita serviço de criação de site. Cara, de forma bem resumida, qual hospedagem realmente vale a pena? A Hosting ou a HostGator? E aí vai depender muito do que tu tá preferindo nesse momento. Se você tá preferindo a renda, ou seja, contratar um serviço mais barato, a HostGator vai se encaixar melhor no teu perfil. Mas lembre-se dessa frase: o barato sai caro. Então, se você está esperando muita coisa contratada da HostGator, eu recomendo que você tire o seu cavalinho da chuva. Agora, se você realmente quer tecnologia, quer fazer o teu negócio crescer dentro da internet, a Hosting, sem sombra de dúvidas, tem trabalhado diariamente na construção dessa prestação de serviço, que é uma hospedagem de site, assim como também em suas tecnologias. Coisas que deixam a Hosting à frente da HostGator, além das que foram ditas durante o vídeo. Primeiro, o servidor da Hosting existem diversos no mundo, assim como a HostGator. Só que a Hosting é uma das únicas que tem servidor aqui no Brasil. E isso afeta diretamente no tempo de resposta do teu site com o teu usuário, diminuindo esse tempo, fazendo com que o teu site abra de forma muito mais rápida. Então a Hosting investiu nisso e tem dado muito certo. Uma outra coisa que, infelizmente, a HostGator não conseguiu alterar nesses últimos anos é o seu painel administrativo. Na HostGator a gente tem um cPanel, na Hosting a gente tem um HPanel. O cPanel, ele é como se fosse um painel administrativo universal. Não só a HostGator tem, mas sim diversas hospedagens do mundo utilizam esse mesmo painel administrativo. O problema dele é que ele tem uma interface muito mais antiga do que o HPanel. O HPanel, ele é um painel administrativo exclusivo para quem é usuário da Hosting. A Hosting desenvolveu esse cenário, a Hosting desenvolveu tudo que tem lá dentro para que facilitasse a vida do criador de conteúdo. Então, para você instalar, por exemplo, o WordPress da vida, como eu falei durante o vídeo, você dá um clique e pronto. Agora, dentro da HostGator, você precisa instalar um monte de coisa para que depois você consiga fazer essa instalação do WordPress. Inclusive, eu já tenho um vídeo como é que eu crio um subdomínio e instalo o WordPress dentro dele na Hosting. Eu vou estar deixando aqui no card para você conferir. Pessoal, de forma bem resumida, é isso. Eu, infelizmente ou felizmente, não recomendo a hospedagem HostGator, inclusive não divulgo ela, por isso que não vai ter link aqui na descrição para você contratar ou, enfim, quiser esse serviço, basta você digitar no Google que lá vai ter com certeza
alguém indicando ou a própria HostGator ofertando os seus serviços. Agora, em contrapartida, a Hosting é a minha estrutura, é a plataforma que eu uso atualmente dentro dos meus sites e nos sites dos meus clientes e que vai ter o link aqui para você adquirir juntamente com o cupom de desconto que a gente aplicou lá na hora de simular aquela aquisição do plano Business, tá? Vai lembrar que quanto menos tempo você passa dentro de uma plataforma, mais caro ela fica. Agora, quanto mais tempo você passa dentro de uma plataforma, mais barato o plano fica. Sempre contrata pelo máximo de tempo que você conseguir pagar. Tá ok? Pessoal, se ficou qualquer dúvida, eu vou pedir que você comente aqui abaixo para que eu venha o mais rápido possível responder aí o teu comentário. Se for um assunto relacionado à criação de site, mas que não está envolvida diretamente com hosting ou HostGator, você pode estar me chamando lá no Instagram, que é @TacioSouzaOficial, que assim como aqui, lá eu também posto muito conteúdo de valor para você que está iniciando dentro desse mercado. Pessoal, esse é o vídeo de hoje, eu espero que você tenha gostado, fica bem com Deus, abração, fui!